tratamento de erros no Rust, como é que funciona? Rustlings parte 5. Se você curte o trabalho que a gente está fazendo aqui, considere deixar um like, comentário, compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que vai gostar. Temos um Apoia-se, tem Pix, tá tudo ali na descrição, mas vamos nessa, pessoal. Vamos de Rust. Errors 1. Tudo, essa função recusa gerar um texto para ser impresso numa etiqueta se você passar uma string vazia. Seria melhor se ela explicasse o problema ao invés de apenas retornar none. Legal. Então tem um construct similar a option que pode ser usado para explicar condições de erro. Mude a função para retornar um result string ao invés de option string. Ah, a gente já usou isso antes. Se a gente não usou, eu devo ter visto em algum código Rust. Tá, então ao invés de retornar um opcional, a gente vai retornar um result string. Por quê? Porque o resultado é uma string ou uma string de erro, é isso? E daí será que vai ser parecido, por exemplo, que nem eu disse nos episódios passados, em C, geralmente tu vai ter, né, um código numérico que vai ser o código de erro e daí tu vai colocar num buffer, né, o resultado do que está tendo. Em Node.js, por exemplo, todos os callbacks, eles sempre vão ter um código de erro primeiro, que geralmente vai ser um objeto, e daí esse objeto vai ter mais coisas, então tu sempre testa if o primeiro parâmetro não tem nada, quer dizer que funcionou, né? Se tem algo no primeiro parâmetro, quer dizer que deu erro. E aqui, me parece que é essa coisa do resultado, que, ok, vai ter duas coisas. Será que o primeiro resultado, ele é o erro? É o segundo? Vamos dar uma olhada. Como é que ele usa isso? Ó, ele gerou a Beyoncé aqui. I woke up like this. E generate message tag Beyoncé.toString as theref. Não sei o que é theref. E ele bota um ok, hi, my name is Beyoncé. Ok, hi, my name is Beyoncé. O que isso quer dizer? Ah, não, desculpa. O generate name tag é o primeiro, tá. Esse as theref, por quê? Porque retorna uma string... Porque ele retorna uma string com S maiúsculo e ele tá transformando ela numa string referência a str, né? E esse ok aqui, eu já vi código Rust usando isso, então o que acontece? Se não tiver um erro, provavelmente, né? Ele é um ok. Acho que é isso, ele é um objeto resultado que não teve erro. E daí um ERR é empty names aren't allowed. Tá, beleza. Então tá, ao invés de sum, format, hi, my names, alguma coisa, a gente vai retornar ok. Se não, a gente vai retornar e empty names aren't allowed. Será que deu certo, meu povo? Não. Por quê? Porque ele esperava string com S e retornou string pequena. Tá. Porque a gente tinha que ter feito ponto toString aqui. Certo? Tá. Perfeito. Assim, eu tô entendendo as diferenças entre strings de Rust, porém, o que tá me irritando um pouco? Métodos que retornam uma, ou métodos que recebem uma, ou a outra. Quando eu mando uma, quando eu venho uma de uma função, quando eu recebo outra. Isso ainda não tá fazendo muito sentido na minha cabeça. Vamos ver se tinha alguma dica boa no H aqui. Ok e R são variantes de result, então o que os testes estão dizendo é que generate name tag text deveria retornar um resultado ao invés de uma option. Beleza. Tá. Mas é isso. Isso parece um pouco a sintaxe, pessoal, de... Eu não sei se vocês gostam, que eu fico assim... Isso aqui parece tal outra coisa de outra linguagem. Parece um pouco a sintaxe de promises, já que eu citei Node.js, tá? Que é uma maneira que o JavaScript, né, tem promises em outras linguagens, mas enfim, o JavaScript todo cheio de callbacks com o código de retorno de erro, tu pode transformar ele numa coisa que é promises, que é um pouco parecido com isso. Eu não sei se vem do mesmo lugar, mas enfim, vamos continuar. Errinhos 2, cara. E daí os caras já me largaram uma redação do Enem aqui. Deixa eu ler isso aqui rapidinho. Estamos escrevendo um jogo onde você pode comprar itens com tokens. Todos os itens custam 5 tokens. E quando você compra itens, tem uma taxa de 1 token. Que é isso? Tarifa do Trump? Hey guys, this is the best game, this is the best language. Desculpem. Um jogador do jogo vai
digitar quantos itens quer comprar e o custo total, que é uma função, vai calcular o custo total dos itens. Como o jogador digitou a quantidade como uma string, eles podem ter digitado qualquer coisa, não apenas números. Agora essa função não está tratando casos de erro, mas o que a gente quer fazer é, se a gente tiver um custo total que numa string que não é um número, né, se não for um número digitado, a função vai retornar parse int error. Nesse caso, nós queremos imediatamente retornar esse erro da nossa função e não tentar multiplicar ou somar. Tem pelo menos 2 maneiras de implementar isso e as 2 estão certas, mas uma é muito menor. Tá, beleza, então vamos dar uma olhada. Total cost tem o custo de processamento 1, o custo por item, a quantidade de itens em string. E o resultado é um i32 e um parse int error. Item quantity parse, tá? Esse ponto parse, e eu gostei. Lembra que tinha um ponto parse numa string antes, que a gente viu no episódio anterior? A gente só fazia ponto parse e ele meio que sabia que era uma string para um número. Mas agora o que ele está dizendo? Ele está dizendo i32, porque ele quer que venha um inteiro de 32 no parseamento. E daí tá, ele faz assim, ok, quantity. Beleza, porque assim, se não teve nenhum erro na função, a gente só retorna uma coisa que diz ok, e daí esse objeto é o objeto que não teve erro. Queremos o quê? Queremos fazer... Se tiver... Tá, eu acho que isso retorna uma option. Será? Eu acho que isso retorna uma option. E daí a gente vai fazer assim, if... Tô chutando, a gente acabou de aprender isso na última aula. If let some number igual a quantity, ou seja, se for um número, a opção, eu vou botar ele na variável number. A gente vai retornar isso aqui. E a gente vai fazer number vezes cost per item. Else, nós vamos retornar er de parse int error. É isso? E parse int error é uma coisa que veio da biblioteca, tá lá em cima, agora acabei de ver. Não. Não, ele não é um sum. Ele é um... Essa expressão tem o tipo result i32. Essa expressão tem esse tipo. Vamos dar uma... Tá, então assim, o parse ele já retorna. O parse ele já retorna o que a gente queria. Não vamos apagar todo o código. Vamos entender o que é. Uma maneira de fazer usando match, tá? No item quantity, onde os casos são ok e... ok algo e erro algo. Esse padrão é muito comum no Rust. Então tem um operador... Ué, eu achei que não tinha um operador pergunta, um operador ponto de interrogação, que faz a mesma coisa que o pattern matching para vocês. Vamos pro livro. Esse Rust tá usando isso como uma desculpa para me fazer ler. Tá, nós temos um negócio que retorna uma string e um IO error. Isso aqui é parecido com o que eu tava falando antes da leitura de arquivos em C, não é? File open, hello.txt, username file. E o username é uma string.new. E daí ele dá read to string o arquivo inteiro, tá? Mut username. No username, referência mutável para poder modificar essa variável. E daí, ok username, mas ele está dizendo, o ponto de interrogação colocado depois de um resultado trabalha quase da mesma maneira que as expressões de match. Se um valor é ok, o valor dentro do ok vai ser retornado pela expressão e o programa vai continuar. Se o valor é um erro, o erro vai ser retornado da função inteira, como se nós tivéssemos usado o return para propagar o erro. Tem uma diferença entre o que a expressão de match na 9.6 faz e o que o operador de interrogação faz. Valores de erro que tem o operador de interrogação chamados e vão pela função from, no traço from da standard library, que é converter valores de um tipo para o outro. Tá, e quando tu usa esse operador, ele converte para o valor de erro que retornaria na função. E isso é útil quando uma função retorna um tipo de erro para representar todas as maneiras que uma função pode falhar, mesmo que em partes ela possa falhar por razões diferentes. Tá, beleza. Mas então, assim, o que a gente tá entendendo agora que eu vi que tem 2 pontos de interrogação aqui. Isso aqui, assim, divertido, tô gostando, porém,
tô vendo como o código pode ser um pouco confuso aqui, mas então o que ele tá me dizendo? Se ele não conseguir abrir esse arquivo por causa do ponto de interrogação, ele vai abortar a função aqui e retornar um IO error. Então ele nem vai rodar essa linha aqui. Então enfim, porque tem aquele design pattern que talvez seja até um anti-padrão, né? Que é aquela coisa assim, tenta abrir o arquivo, if não tem arquivo, retorna um erro. Tenta ler a primeira linha, if não conseguiu ler, retorna um erro. Tenta, né, usar esse valor para fazer uns que, if não conseguiu, retorna um erro. E daí a função tem vários retornos de erro. Então aqui, toda vez que tiver esse ponto de interrogação, se der errado, ele aborta e ele vai retornar um IO error. Acho que é isso. Então, o que a gente faz? Isso. E daí, o ok vai dar certo. Ah, sim, eu tinha estragado a variável. Tá, entendi. Então, de novo, se o parseamento der errado, ou seja, é uma coisa que não era um número, ele vai dar um return de um parsing de error aqui. Então não tem if, não tem não sei o que, não tem return, fica bem menor, fica bem elegante. Mas, que nem eu disse, eu nunca tinha percebido que esse operador tem no Rust. E eu já dei uma olhada em uns códigos Rust e eu devo ter passado por esse cara. E eu simplesmente só não sabia. Mas enfim, vamos para a próxima. Erros 3. Esse é um programa que está tentando usar uma versão completa da função custo total do exercício passado. Ele não está funcionando. Por que não? O que nós deveremos fazer para corrigir? Ok. Temos a total cost. Ela é um result i32 parsing error. Quantidade de itens como uma string, uma referência str. Custo de processamento 1, custo por item 5. Quantidade, parseamento e tem um erro. Quantidade, custo por item, tá. Por quê? Vamos ver aqui embaixo. Tudo na main. Corrija o erro de compilador trocando a assinatura e o corpo da função main. Assinatura e o corpo da função main, por quê? Let multi tokens. Temos 100 tokens. Pretend user input. Ele finge que ele apertou 8. Não mude essa linha, tá? Ah, por isso, ó. Que essa costa aqui, ele tá dando 8. Como o custo é 8, isso aqui deveria dar certo. Certo? Deveria dar 40 mais 1, né? Isso. 40 mais 1, 41. Se o custo é maior que os tokens, você não pode fazer, né, fazer isso. É demais, mas não é. Ele vai entrar no outro que é, você agora tem tantos tokens, ele vai fazer 100 menos 41. Por que está dando erro? Porque se a gente retornar um erro na função, se a função der alguma coisa errada, que é aquele caso lá onde tu bota um input inválido, ele retorna um erro. Só que o que vai acontecer aqui? Ele vai abortar a função main e retornar um erro. A função main é a principal, isso quer dizer que vai abortar o programa. E a função main não tem retorno, certo? Então a função main deveria retornar um result. O quê? I32? O que a main retorna? Ou tipo, none, ou um código de erro, que é string? Não, parsing error, porque é o erro que ele manda pra gente. É isso? Esperava um tipo e recebi none. Porque o none não é um tipo. Eu posso botar só nada? Não. Vamos botar aqui então option, é isso? Esperava um argumento de... claro, porque a option ela tem que ser sempre alguma coisa. String, eu posso dizer que a main retorna uma string? Não posso porque ela está retornando vazio. Existe void aqui? Vamos ver aqui, option de string. Não estou conseguindo. Vamos ver a dica. Se outras funções podem retornar um resultado, por que a main não pode? Essa parte a gente chegou sozinho. É bem comum retornar algo como um resultado. Resultado, abre e fecha parênteses, tipo do erro da sua main. O tipo unidade, abre e fecha parênteses, está lá porque nada é realmente necessário num tipo de resultado positivo. Tá, mas por que deu errado aqui então? Main, result, tipo unidade e parse int error. E daí a gente vai fazer ok aqui, a gente é obrigado a fazer ok agora?
sem os pontos e vírgulas. Deu certo. Mas ele disse, você está passando um valor unidade para uma função. Tá, será que a gente pode só botar um ponto de interrogação depois deles? Estamos aprendendo, pessoal, pera aí. Não. Será que a gente pode, ao invés de se preocupar com isso, só fazer assim, ok? Aí daí a gente tem que passar um valor vazio pro ok? Tá, beleza. Então no Rust, quando a gente quer usar essa tratamento de erros, a gente tem que lá no final dizer que tá tudo ok. A gente tem que ser que nem o Enten e dizer, vai ficar tudo bem. Ok. Complicado. Não sei se eu gostei, se eu entendi, mas eu acho que fez sentido na minha cabeça. Vamos para a próxima. Erros 4. Enum, erro de criação, negativo ou zero, tá? Ele criou um tipo erro aqui, eu acho que é isso que ele deve estar querendo nos ensinar agora. Struct, positive non-zero integer. É uma struct com um componente só, que é um unsigned 64, é isso? E uma implementação positive non-zero integer, tá, e ele vai botar um método lá. É interessante, tipo, em C, às vezes a gente fazia o typedef, vocês lembram disso? Para trocar o nome de um tipo para criar uma coisa, e aqui ele criou um tipo, mas com esse implementação, que parece um pouco orientado a objetos, não é bem isso, a gente pode criar uma função nova, ele criou um new para esse tipo dele. E daí esse new dele tem um valor e retorna um resultado que vai ser o próprio número, ok, self, ou um erro de criação. Ah, interessante isso. E daí o que ele faz? Essa função não deveria sempre retornar um ok, porque senão ela faz ok de self value as o64, tá? Ela deve fazer o quê? Ela deve if value menor que zero. Ela vai fazer de creation error negative, será que é isso? If value igual a zero. De creation error zero, else eu retorno o valor. Será que é isso? Quando eu acho muito fácil, eu fico desconfiado. Não. Ah, porque eu digitei errado, é creation error. Eu fiz. Porém, o que ele está dizendo? Primeiro que ele disse, para de usar parênteses em volta do if, mas eu não consigo, tá na minha natureza. E outra que ele disse, dê um match. Dá um match, gurizada. Match velho. Tá, mas pera aí, né, meu querido? Como é que eu vou dar um match menor? Ah, já sei, eu tenho que fazer o match do -1, do -2, do -3, do -4, do -5. Acho que se a gente começar agora, a gente acaba em alguns milhares de anos. Não, tá, pera aí. Vamos fazer os que a gente sabe, né? Vamos botar sim, por enquanto. Para todos os outros casos, ele retorna. Quais testes ele faz? 10 menos 10. Tá. E daí, obviamente, deu errado. Eu preciso da dica. Positive non-zero integer new sempre está criando uma nova instância retornando ok como resultado. Mas se você deveria fazer umas checagens, retornar um erro se essas checagens falharem e apenas retornar um ok se essas checks determinarem que está tudo ok. Tá, eu acho que a gente não consegue fazer um match
de tudo que é menor que 0. Então, a gente faz um if aqui em cima. If, velho, menor que 0. Tirar o parênteses, ele não gosta do parênteses. Else, a gente faz um match. É isso? Fiz certo? Fiz certo, tá. Se tem uma maneira melhor de fazer, deixem um comentário. De novo, uma carta gigante pra gente ler. Deixa eu ver. Esse exercício é uma versão alterada do Erros 4. Ele usa alguns conceitos que nós não vamos aprender até mais tarde no curso, como o box e o traço from. Ele não é importante entender eles em detalhes agora, mas se você puder ler mais pra frente, você pode, tá? Agora a gente vai pensar de box, din de não sei o que, esse tipo. Eu quero qualquer coisa que faça faça isso, tá? Beleza. Talvez parecido com o duck typing das linguagens. Nesse caso particular das boxes, é quando você quer ser dono no valor e você só se preocupa se o tipo implementa um traço específico, tá? Ok. A caixa é declarada como um tipo box dinâmica do traço. Box dim, né? Que eu acho que é dinâmico. Onde traço é o traço que o compilador procura em qualquer valor nesse contexto. Para esse exercício, o contexto é os erros potenciais que podem ser retornados no resultado. Tá. Botou standard error e esse std fmt, que eu não lembro o que é fmt, não é format, né? Tá, nós temos nosso enum de creation error. Isso é requerido para que creation error possa implementar error, tá? Implementação fmt display para creation error. FMT. Ele tá formatando, tá, ele tá implementando a formatação pro número para a string saber transformar ele, né? Beleza, ele tem uma referência self e ele tem um F que é um formatter mutável, beleza, ele retorna um format result. Descrição igual a match de referencial self. Vocês estão... pessoal do Rust, vocês estão começando a pegar pesado. Eu estou começando a ver a parte de trás da linguagem, sei que vocês me entendem. No caso de retornar um creation error negative, o número é negativo. No caso de retornar um creation error 0, o número é 0. E daí ele escreve na string a descrição. Tá, vamos guardar isso numa gaveta e voltar mais tarde. Tudo, adicione o tipo correto de retorno. Result vazio, porque é uma main, né? Fazer o retorno da main. E ele tem que receber uma box dinâmica de alguma coisa. O que nós podemos usar para descrever ambos os erros? Tem um traço que ambos os erros implementam? Result. Abre e fecha parênteses. Box de dim. E a gente tem que botar um traço aqui. Qual o traço que ambos os erros implementam? Provavelmente, standard error. Ambos são errors. É isso? E aqui só vamos ver aqui. Pretend user input 42. 42 funciona. Não, peraí. Sim, funciona. Porém, como a função pode retornar um ok ou um erro, isso aqui tá dizendo que ela vai retornar uma função creation error, um tipo creation error, beleza. E daí o retorno da main é o quê? É uma caixa que vai ter alguma coisa que tem um comportamento dinâmico que se chama error. Eu não sei por que eu tô fazendo senpai aqui. Vamos ver se deu certo. Deu certo. Fiquei 2 horas falando, mas quando a gente fica 2 horas falando e dá certo, tá, beleza. Mas enfim, complicado pra caralho. A sintaxe é um pouco complicada. Eu tô começando a ficar... tô começando a ficar assustado com isso que a gente tá fazendo, mas deu para entender, ambos os erros implementam o traço error. Quando tu quer referenciar um tipo que pode ter esse traço, tu diz assim, é uma caixa com uma coisa com esse traço. Acho que é isso que ele tá tentando explicar. Erro 6. Usar tipos que pegam todos eles como box, dim, error, não é recomendado para um código de biblioteca onde quem está chamando pode querer fazer decisões baseadas no tipo de erro ao invés de imprimir e propagar ele mais para frente. Aqui nós definimos um tipo customizado, né, que faz possível que quem chama a função decida o que fazer depois quando nossa função retornar um erro.
Tá, então a gente está usando esse parse int error da biblioteca padrão. Creation error nós temos aqui. E nós estamos fazendo um parse pos non-zero error. E daí ele tem um creation. Tá, beleza. Esse enum, parse pos non-zero error. Ele tem um creation error, ou ele tem um parse int, que é um parse int error. É isso? Tá, vamos entender. Implementação. Parse pos non-zero error. From creation error. Ele recebe um creation error e retorna um self. E ele faz um self creation error. Mas eu entendi. Tô tentando pensar como explicar para vocês aqui. A gente recebe um tipo creation error, que está definido aqui em cima. Creations error podem ser erro porque é negativo, erro porque é zero. A gente criou esse parse pos non-zero error, que é um tipo de erro que, digamos que é pai desses outros dois, né? E daí, esse tipo de erro aqui, ele pode ser um erro na criação, ou seja, ele pode ser um erro de negativo ou zero, ou ele pode ser um erro de parse, ou seja, veio uma coisa que não era um inteiro e a gente tentou fazer o parse e deu esse erro, tá? Então, a gente vai fazer uma função que eu acho que vai ser chamada mais aqui, que é assim, cria um erro desse tipo a partir de um erro de criação. E a de baixo vai ser a partir de um erro de parseação. Que vamos tentar fazer. From parse int. Ele recebe um error, que é um parse int error. E ele retorna um self, porque ele retorna um próprio erro desse tipo. E ele vai fazer self, dois pontos, e daí ele vai usar o subtipo aqui que ele fez com esse erro aqui, bem parecido. Será que eu acertei? Não acertei, mas porque eu acho que tem mais coisa para fazer, ó. O último teste falhou. Vamos dar uma olhada. O que ele faz aqui? Positive non-zero integer, é o nosso tipo lá. Olha só o que ele fez. Olha só, essa é a solução que a gente estava procurando. Dá para tu dar match com condições. Isso é interessante. X, cx menor que zero. Nesse caso, creation error negative. Era o que a gente tinha. Se for zero, error, creation error, zero. Se não, ok. E ele retorna, esse código está muito parecido. Ok. Mas daí quando ele faz o parse, ele faz parse pos non-zero error. Mude isso para retornar um valor apropriado ao invés de pânico quando parse. Porque ao invés de a gente usar o unwrap, a gente vai usar o... A gente vai usar o ponto de interrogação. Mas tem um map error aqui. Será que é map error? E aqui vai ser parse pos non-zero error from parse int. É isso? Será que isso funciona? Nope. Mas é porque eu não devia ter tirado o unwrap da gurizada, né? E o parse precisa de 64. Map error não tem isso. Achei que eu tinha resolvido. Vamos ler a dica. Abaixo da linha to do, ele pede para você mudar. Tem um exemplo de usar um map error num result para transformar um tipo de erro em outro. Tente usar algo similar no resultado que vem de parse. Você pode usar o operador ponto de interrogação para retornar mais cedo. Leia mais sobre map error. Tá, peraí. Eu achava que a maneira de fazer era assim. E daí tá, beleza, olha só. Quando tu usa só isso, ele retorna parse int error. E não parse pos non-zero error. Então, aqui depois, map error. E daí ele não conseguiu inferir o tipo. E daí ele me pediu para botar de volta isso. Vamos ver se agora vai funcionar. O traço de from parse int error não está implementado no parse pos non-zero error. Ué. Eu sinto discordar. Mas está implementado sim, from parse int. Será que a gente bota aqui depois? Sim, tá. Não sei se eu gostei. Será que daí a gente pode tirar esse i64 aqui? Tá, a gente pode tirar esse i64. Tá, beleza. Acabamos os erros. O que a gente tem depois? Generics 1. Isso aqui
é o momento que o C++, que eu lembro quando eu tinha os tipos genéricos, começou a explodir um pouco a minha mente. Mas vamos ver o que o Rust nos reservou aqui. Vetor de T é um genérico do tipo T. E na maioria dos casos, o compilador pode inferir T do, por exemplo, depois que a gente coloca um valor, né, de um tipo concreto dentro de um vetor. Mas neste exercício, o compilador precisa de uma ajuda por uma anotação de tipo, tá? Conserte o erro do compilador anotando o tipo do vetor vect. Escolha T como um tipo inteiro que pode ser criado de U8 e I8. Tá, peraí. Let mute numbers e ele cria um novo vetor. Não mude as coisas aqui embaixo. Tá, peraí. Ele faz um N1 que é U8, um número sem sinal de 8 bits. Daí ele dá um push desse cara. E daí ele faz o N2 sendo um I8, um número de 8 bits com sinal. E daí ele dá push. E daí o compilador diz, opa, meu chefia, até o momento que só botou um tipo de número aqui, eu sabia qual era o tipo da porra do vetor. Agora, eu não sei qual tu tá falando. Então eu imagino que a anotação de tipo tem que ser I8, porque um U8 é compatível com isso, mas o outro não é. A gente pode testar os dois. Vec I8, é isso? Ah, mas o traço de U8 não está implementado em I8. Mas o traço from bool está implementado. Que interessante. Se a gente botar o 8, imagino que vai dar o mesmo erro. Sim. Ah, então talvez integer. Porque integer não existe. Number existe? Vamos ler a dica. Não, tá. Dica. Vetores em Rust fazem uso dos genéricos para criar arrays de tamanho dinâmico de qualquer tipo. Se um vetor de números tem o tipo vect, então nós precisamos botar valor do tipo t nele, tá? Só podemos botar. Usando into antes de colocar o valor, nós pedimos para o compilador converter. Mas o compilador não sabe qual é o tipo e ele precisa de uma anotação. O 8 e I8 podem ambos ser convertidos para I16 e 32. Ah, claro, porque tu não pode converter um número sem sinal. Tu não pode converter um número sem sinal para um de sinal do mesmo tamanho. Faz sentido, porque com 8 bits tu tem de 0 a 255. Só que se ele tem sinal, tu tem de 0 a 127 e de 0 a menos 127. Então se tu tivesse que converter 128, não existe no tipo, tu tem que converter para um tipo maior. Ah, então esse cara aqui é I16 e não I8. Vai dar certo? Deu certo, pai. Ah, entendi. Generics 2. Vamos ver o que nos espera aqui. Esse wrapper poderoso provê a habilidade de guardar um número inteiro positivo. Tudo, né? Reescreva usando um genérico para que ele funcione com qualquer tipo. Será que isso funciona? E daí adapte a struct para ser genérica do tipo wrappado. O 32. Putz, eu não sei. Add missing generic argument. Ah, acho que eu acertei. E aqui vai ser T. Não, aqui não precisa. Será? T não foi encontrado nesse escopo. Acho que não precisa. Não, tá. Precisa do argumento genérico. Pô, me ajuda aí, chefia. Implementação. T não foi encontrado. Ah, o impl é aqui. Caralho, por que tem dois T's? O código correto é esse, implementação T, o wrapper de T recebe o valor do tipo T. Só que daí eu tô entendendo corretamente que a gente pode fazer, por exemplo, uma implementação
para o tipo inteiro, que vai ser diferente da implementação para o tipo string. É isso? Vamos ver. Putz, e agora nós já estamos nos traits. Eles passaram para frente. Logo quando eu fiquei curioso. Vamos dar uma olhada. Traits 1. O trait append bar tem apenas uma função que dá, né, um append da string bar num objeto que implementa esse traço. Ok. Traço append bar. Função append bar. Legal. Self. Tá. Implementar a função append bar para string. Tá. Então, será que é o que? fn append bar self retorna, e aqui ela vai ser self.append bar. Não tem append, tem push string, tá? Eu gosto que o compilador ele já tem uns erros assim, tu queria usar uma função que não existe. Essa chamada modifica o self. Você provavelmente quer usar este valor depois de chamar o método. Será que eu quero usar esse valor depois de chamar o método? Então vamos fazer assim, self.clone.pushbar. E daí a gente faz self. Não, peraí. Nada de... Será que self mais bar funciona? Funciona. Tá. Mas entendi. Esse negócio dos traits é mais ou menos assim. É parecido com o ducktype. Em Ruby tinha modules também, né? Mais ou menos. Não, mas não é bem o que era modules em Ruby. A gente vai dizer assim. Tem certas implementações que a gente espera, né? Que essas assinaturas estejam presentes. Por exemplo, a assinatura de append bar que recebe self e retorna self. Pode ser numa string, pode ser num array, pode ser em todo mundo. Mas daí uma função vai poder esperar que tenha append bar. Então ela vai poder botar naquela caixinha e qualquer coisa que responde a essa função pode ser um parâmetro ali. Então poderia ser uma string, poderia ser um número, poderia ser um array, desde que tu implementasse essa função. Maneiro. O que eu tô gostando disso é que, assim, isso tem coisas que eu gosto de Python, de Ruby, né, de JavaScript, de Lua, que é uma programação dinâmica, essas coisas mais complexas, porém tá tudo sendo feito nessas linguagens que são bem baixo nível, estilo, né, parece uma coisa que tu veria em C++, porém C++, quando tu começa a fazer esse tipo de coisa, é meio que olhar pro abismo de Cthulhu, tá ligado? O código fica muito feio, muito complicado, e isso aqui tá ok por enquanto. Mas não tem como não ficar um pouquinho insano, sabe? Tu tá olhando pro abismo. Traços 2, o que tem aqui? Implemente o traço append bar para um vetor de strings, exatamente o que a gente estava falando, né? Ela teve que botar a string bar no vetor, beleza. E agora a gente vai fazer assim, colar do último, impl, a gente vai fazer impl append bar for vec string, será que é assim? A gente vai fazer fn append bar self, retorna self, tem que ser a mesma assinatura, eu imagino. Só que daí aqui é um vetor de string, a gente vai fazer self.push bar. E como ele é um vetor de string, é string from bar. Porém, o push, de novo, ele não retorna nada. Self. E daí agora a gente precisa do ponto e vírgula. Beleza, só que eu fiz um borrow. E daí ele não é multi. Então será que a gente pode fazer self.clone.push? Mas daí a gente não retornou o cara. Então vou fazer assim, let multi vec igual a self.clone.
a gente vai fazer vec.push e a gente vai retornar vec. E daí a gente esqueceu ponto e vírgula, de novo. Funcionou. Ok, entenderam o que eu fiz? Clonei o vetor para não modificar o vetor original. Dei push no clonado, retornei o clonado. Top. Não sei se é a melhor maneira, mas é como a gente fez. Traits 3, vamos ver. Trait licensed, licenciado. Adicione a implementação licensing info para que os implementadores, como as duas structs abaixo, possam compartilhar o comportamento default sem repetir a função. O comportamento default deve ser a string licença default. Tá ok? Ok, mas é isso aí que eu estava dizendo. Isso aqui parece um pouco os módulos de Ruby, parece talvez a classe virtual do C, aquelas do C++, porque a gente pode definir aqui dentro. Virtual não tinha implementação em C++, né? Então, enfim, eu acho que, deixa eu ver aqui, se é isso, default license. Então, tu pode dar uma implementação default, e quando agora essa struct some software e essa other software, quando elas fizerem implementa licensed, que é a mesma coisa que a gente ali botava uma função, eles vão pegar o comportamento padrão. Será que está correto isso que eu fiz? Ele esperava que fosse uma string com maiúsculo, né? String from. Deu errado. Só porque eu escrevi errado. Ó, tá, deu certo. Tá, tô gostando. Você tá me ganhando de volta, Rust. Traços 4. Temos aqui licensing info, beleza. Struct some software, struct other software. As implementações aqui, daí tudo. Corrige o erro de compilador só mudando a assinatura dessa função. Beleza. Software, sim, tá dando problema por causa desses pontos de interrogação, mas isso é a sintaxe da box que a gente já viu antes. Bro, isso é a sintaxe da box que a gente viu antes, certo? Porque assim, compara tipos de licença e daí ele faz o licensing info de cada uma das duas. Para ter licensing info, você precisa estar implementando o traço licensed. Então, se a gente botar... Será que a gente pode botar licensed assim? Ou será que a gente tem que usar... Deixa eu tentar. Ou será que a gente tem que usar o box que ele nos ensinou antes? Eu acho que a gente tem que usar o box porque até usou a sintaxe parecida errada aqui. Tá, deu erro. É o box. Vamos ver. Box, dim, é isso? Licensed. Não. Deixa eu voltar aqui pra ver como é que ele faz isso. Box, dim, error. Não, peraí. Eu acho que eu botei a sintaxe errada. Vamos dar uma olhada. Ao invés de usar tipos concretos como parâmetros, você pode usar traços. Tente trocar com impl license. Ah, será que é assim? É que vocês me enganaram. Vocês me enganaram com aquele box antes lá. Top, tá. Então a gente pode dizer assim: esse tipo aqui é qualquer tipo que implemente licensed. Legal, legal. Bem louco. Então a gente pode ter o duck typing do Ruby, por exemplo, com tipagem estática. Trait 5, último exercício de traits, último de hoje também. Algum traço, alguma função. Outro traço, outra função. Struct, some struct. Tá começando a ter vários nomes. Tá. Ambas structs estão implementando ambos os traços. Fixe o erro de compilador apenas mudando a assinatura dessa função. Ele usa some function e other function. Ué, ele pode ser some struct, ele faz some trait, other trait. Pode ser ambos. É isso. Impl some... Ah, não, peraí. Ah, ele pode ser... Ele tem que receber some struct. Porque se ele recebesse só
Se ele recebesse só um traço, ele usa os dois aqui embaixo. É isso? Esperava substruct e achamos outras... Não, peraí. Other struct. Bah, o cara me pegou. Ele tem que implementar os dois traços. É isso. É isso que ele quer que a gente... é isso que ele quer nos ensinar. Substruct. Assim? Não, some trait e other trait. Eu vou ter que ler o help. Não, tá errado essa sintaxe. Tá errado, vamos ler o help. Mais? Bah, gurizada, é isso mesmo. Vamos ler o help igual. Se ele implementar ambos traços, tu usa o mais. E leia o livro, não vamos ler agora. Pô, interessante pra caralho. E a próxima é o quiz, mas vamos deixar o quiz pra próximo episódio, porque ficou muito longo isso aqui. Mas é isso aí, pessoal. Nós nos vemos na próxima. Se vocês curtem isso aqui, deixa um comentário, por favor. Diga assim, tô curtindo a série que você tá fazendo aí. Se vocês gostarem, deixa um like, deixa um comentário. Se acha que é maneiro o trabalho que a gente faz aqui, doa um pix, doa lá na Apoia-se e a gente se vê na próxima, beleza? Falou!